O casamento foi simples, Delfina pouco se importou com isso. Pode usar um vestido que tivera trabalhando em sua adolescência. E claro, algo longe de uma igreja para ser nada normal, algo seguindo os costumes, sem contar que seu pai não estava presente e com certeza surtaria quando chegasse em casa e não haveria ali, e aquilo foi tão bom de pensar, finalmente fugir daquele lugar e sentir como uma pessoa normal. Mesmo que isso possa acabar muito errado. Seu pai não vai participar? Celestino nunca realmente volta a ser cordial com o mais velho. Delfina nunca entendeu essa estranheza entre os dois, foi logo depois daquela viagem ao Senado e claro a falta de cuidado parental quando não foi visitá-la na ilha. Ele está viajando e realmente não está. Delfina já ia comentar sobre a falta de interesse do mesmo, mas Ângela foi bem mais rápida e certeira. Acho que comentar sobre uma pessoa que a deixa sozinha e só vem a cada 2 anos vê-la chega a ser cruel em seu dia mais feliz. Celestino ficou sério e distante nos pensamentos e bom. Delfina ficou chateada com a amiga pela sinceridade que a imagem passou para o futuro marido, que o sogro estava mais preocupado com o trabalho do que com ela, o que é uma realidade, mas realmente ainda não queria que seus problemas acabassem com algo tão novo que estava ali na sua frente. Ele a deixou sozinha? Celestino murmurou, fugindo dos olhos de súplica que vinha de Delfina para acabar esse assunto. Papai é meio ocupado, encerrando o assunto duramente. Agora por que não falamos de outra coisa? Celestino concorda a contragosto, deixando um pouco de amargo na boca de ambos. Bom, primeiro devemos aproveitar essa festa de casamento. Olhando para a mesa cheia de comidas e doces, a deixando mais leve por um bom momento. Depois teremos que fazer a mala e partir para Portugal, além do mais, os outros testes vão estar para aquele lado do mar. Visitar os parentes o deixou realmente nervoso. Gostaria de ler aquele atestado. Delfina ponderou sorrindo para alguns convidados. Acho que podemos nos orientar melhor se sabemos de tudo. Celestino já tinha pensado na sorte de acabar casando-se com uma mulher dessa. Sim, gosto dessa ideia. Delfina o guiou para os familiares sorridentes. O testamento parecia muito mais um contrato do que um pedido final. Delfina nunca viu um defunto tão exigente, porque olha, o pai de Celestino tinha uma lista de requisitos e também funções como ir atrás da tia da Itália ou chegar na França e fazer um baile para mostrar os dotes da dama, decorar a casa de Portugal e cumprir requisitos diários aos parentes próximos do marido, ajudar o mesmo e o guiá-lo aos negócios da família e fazer trabalhos voluntários com a cota esposa prestativa. Delfina, quando terminou o papel extenso, voltei para Celestino, que parecia bem animado, tirando as coisas da mala e ajeitando no quarto do navio. Queria compartilhar a mesma alegria, mas esse papel parece me deixar um pouco nervosa. O casamento foi uma mentira para fugir de sua casa e de seu pai negligente e acabou entrando numa encrenca. Não que ela faria tudo isso sozinha, como uma pobre coitada normal desse século. Celestino deixou claro que iria fazer tudo com ela, pensando no seu marido. Aquele título fazia bem ao mesmo, o deixando orgulhoso como um pombo, seu peito bem estufado o deixava mais quente e confiante. Ela pensou o quê? Aquilo a fez bater em suas bochechas, buscando uma orientação em seus pensamentos. Está tudo bem? Celestino chegou perto, examinando. Sim, pensamentos estranhos percorreram minha mente. De fato, não era uma mentira, mas tudo que Celestino fez foi puxar o papel das mãos, dando uma olhada enquanto Delfina permaneceu ali ao seu lado, aproveitando aquele calor orgânico que saía do homem ao seu lado. Realmente foi estranho não sentir o nervoso ou pânico em estar num ambiente tão novo ou desconhecido, porque aquele quentinho de segurança emanava de Celestino, a deixando curiosa que mesmo depois de todos esses anos ela continua ali se sentindo segura ao lado dele. Ele foi bem sem vergonha aqui, não? Celestino coçou o queixo com aquela vontade danada de dar uns tapas no velho. Acho que ele conhece a pilantragem que vem do filho mais velho. Delfina provocou de leve, o vendo revirar os olhos. Além do mais, ele é seu pai, mesmo depois de toda aquela confusão. Murmurou tranquilamente, finalmente voltando para suas malas. Aquelas não eram suas malas? Onde estão minhas coisas? Joguei fora. Encomendei coisas melhores para você usar. Celestino nem ao menos a olhou. Você não tem 90 anos, e já falei que não precisa se cobrir tanto, ainda terá as manchas cobertas, mas terá cores mais condizentes com seus 20 anos. Não acredito nisso. Ela ficou emburrada enquanto olhava os vestidos, não queria admitir, mas os vestidos escolhidos pelo marido ou amigo ou Celestino a deixaram surpresa, tecidos leves e coloridos com estampas simples e delicadas do jeito que ela vestia antes da varíola. Pode reclamar o quanto quiser, Celestino, volto para a cabine. Você é bonita e fica se escondendo em roupas escuras. Ninguém gosta de ver manchas de varíola. Tentou não ficar constrangida.
Já disse que não ligo para isso. Celestino deixou o testamento de lado e voltei a Delfina, que parecia minúscula ao lado dos baús de roupa. Quando saiu daquela ilha, disse que suas marcas são de vitória e não de vergonha. Tocou de leve a pele, a vendo incerta. Ninguém vai falar mal de você, não vou deixar, mas eu gosto das manchas, gosto de ver que no final você não me deixou sozinho. Delfina concordo e os dois ficaram um tempo ali juntos vendo os vestidos. Se me garantir que ninguém vai se sentir incomodado ou vai falar mal, eu. Ela nunca teve essa proteção antes, realmente seu pai não a protegeu assim. Celestino e sua família foram bem mais acolhedores, principalmente o pai de Celestino, o senhor de idade que parecia bem mais preparado para algum conforto que seu querido pai, o cientista e pesquisador que parecia ir mais à capital do que com a filha que se recuperou de uma doença cruel. Ninguém vai falar nada. Agora arrume as coisas, quero mostrar alguns luxos de minha companhia. Delfina acabou concordando, já saindo de perto daquele calor tão reconfortante, pegando o vestido azul que parecia ter brotado na sua frente, vendo de leve Celestino disfarçar sua escolha, a fazendo rir baixo. Que foi? Estamos no mar, nada melhor do que azul. Fazendo sinais para ela continuar seu caminho ao banheiro, a deixando alegre e saltitante. Celestino realmente escolheu bem os vestidos, devia acabar voltando à moda nas horas vagas. O vestido foi belo e gentil no corpo de Delfina, deixando-a elegante e alegre como deveria ser, sem contar que o azul claro realçou seus cabelos escuros, deixando foco aos seus olhos avelã. Suas manchas da doença pouco apareciam de tão claras que estavam disfarçadas pelo tecido, espantando-se com flores bordadas. Tinha pedido ao costureiro fazer cravos por todo o tecido, uma mensagem clara de suas intenções sobre a dama. Se ela não visse esse, não entraria em desespero. Todas as roupas que encomendava à esposa tinham flores que representavam o amor e paixão, então uma hora o ouro Delfina ia notar. Além do mais, desde pequena foi ela que contou sobre o simbolismo das flores. Sua companhia a bordo deixou uma lista exclusiva de atividades. Delfina se divertiria. Teriam piscina em momentos sozinhos, jantares à luz de velas e música clássica aos ouvidos, passeiem pela proa do navio e, claro, visitariam as bibliotecas particulares. Enquanto ele poderia dar uma olhada nos detalhes da embarcação, sabia do fundo da mente que Delfina viria junto. Realmente, ele sonhava com isso. Não era qualquer um que deixava a esposa tão perto de seus patrimônios, mas ele confiava nela de um jeito que nunca confiou em ninguém. O que vamos fazer depois do almoço? Delfina realmente gosta do título de esposa, parecia muito mais libertador do que o de solteira, e realmente estava gostando da liberdade, nem mesmo lembrando do que o pai pensaria quando voltasse para casa e não a visse. Irei ver algumas coisas sobre o navio. Celestino continuou comendo seu salmão com molho de maracujá, não a vendo pensativa. Se quiser vir comigo, pode vir ou poderá ficar pelas bibliotecas lendo algo. Fala de um jeito tão sem graça sobre os passatempos femininos. Murmuro divertida enquanto Celestino deu de ombros. Estou dando opções, sabe disso, né? Ele nunca a deixou pressionada sobre algo, então não via maldade em deixá-la a par de todas as possibilidades. Sei, mas acho que aproveitarei melhor em ver no que você é realmente bom. Celestino levantou uma sobrancelha em dúvida sobre isso, deixando-a roubar um pouco de seu peixe, só notando quando suas últimas garfadas tinham sumido. Falo isso porque tudo que fizemos nos 2 dias foi falar sobre a estrutura do mesmo. Aponto para o navio, o deixando compreender melhor. Só se dedicou aos navios ou tem mais coisas sobre essas mangas aí? Puxando de leve suas roupas, o fazendo rir baixo. Inclinando-se sobre a cadeira, deixando um de seus braços passar pelas costas da cadeira, o fazendo relaxar enquanto Delfina limpava o maracujá que ficava em volta de seus lábios, o deixando focando um tempo nessa parte de seu corpo. Tenho companhias de carga, mas a frota de meus navios de luxo é minha melhor ideia. Celestino tinha juntado 2 coisas que davam certo: os navios de Portugal e o povo alegre do Brasil, fazendo a Companhia Maria ser um sucesso no mundo todo. Acho incrível como chegou ao sucesso fazendo tudo sozinho. Delfina tinha tanto orgulho dele que o deixava constrangido, mas ela parecia pouco se importar com tudo aquilo. Agora que você acabou, podemos ir? Quero aprender tudo sobre você. Celestino, desejo que essa vontade dela ver tudo com seus olhos não tenha nada a ver com o casamento de mentira. Bom, pelo visto acabei até mesmo o almoço mais cedo, não? Murmuro brincalhão, deixando-a rir sobre tudo. Sim. Já deixando o guardanapo de lado, estendendo a mão para o mesmo pegá-lo. Se algo não desse errado na vida de Celestino, não seria a vida dele. Tudo ia muito bem, até chegar na hora de dormir. Delfina tinha alergia a pelos de animais,
o que a fazia ponderar como iam dormir. Isso deixou ambos frustrados. Delfina não entendeu por que, até agora, o aproveitou como amigo, certo. Realmente, foi olhando para a suíte que voltei ao quarto. O banheiro que já estava seco pelos banhos de ambos, então, com uma ideia perfeita, voltei ao Celestino que parecia emburrado. Vamos dormir no banheiro. Abrindo a porta do banheiro, vendo que a banheira é pequena até mesmo para uma pessoa, voltando para o chão de ladrilho branco. Por que não pegamos algumas coisas e fazemos um acampamento? Ela realmente não ia deixar sua alegria atrapalhar todos esses pontos positivos. HM. Queria realmente dormir numa cama com você. Cruzou os braços, deixando-a vermelha, o fazendo rir. Que foi? Eu vou dormir com você, não precisamos fazer nada, mas realmente quero dividir uma cama com você. Celestino a olhou de canto de olho, vendo-a ficar constrangida. Acho que não íamos dividir cama. Eu não sei, nunca cheguei nessa parte dos conhecimentos. Murmúrio distante. Não deve ser algo tão estranho, né? Dividir cama. Seus olhos pegaram os azuis, buscando aquela segurança que só lhe deu até agora. Claro que não, vamos dormir juntos e só, está pensando em coisas ao longe. Aquilo a fez sair rápido do banheiro, deixando-o rir sobre o banheiro. Safadinha. Murmúrio baixo o suficiente para que aqueles ouvidos não o pegassem. O que disse? Berro ao longe. Que vamos ter uma boa noite. Bufando, aliado pelo som de confirmação vindo dela. O mundo dela realmente tinha aumentado cada vez mais. Saindo daquela viagem com sua mão bem firme nos braços de Celestino, desceu com uma alegria disfuncional. Realmente, o céu em Portugal parecia mais azul e as pessoas mais bem vestidas, talvez pelo frio e pouco calor que o Brasil tinha a oferecer, mas tudo parecia muito mais colorido. Celestino a mantinha ao seu lado. Foi aquele momento em que seus olhos deixaram de seguir todos os cantos, enquanto ajeitava o chapéu com cores verdes, combinando com seu vestido cheio de babados e com margaridas em todo o seu entorno, deixando suas luvas cobertas de babados cobrindo sua pele delicada. Está muito feliz. As mãos grandes e fortes ficaram firmes na cintura, dando um pouco de estabilidade ao homem com medo de ver sua vida sumir de sua vida. Nunca saí de Paraty. Volto ao Celestino. Meu pai nunca me deixou sair de lá, sinceramente é muito curioso, não? Volto para longe, deixando o mesmo perdido em seus próprios pensamentos. O que vamos fazer agora? Bom, vamos para casa e depois a levarei para conhecer Portugal. Podemos ver o que fazer com os requisitos. Ele realmente ficou surpreso pela falta de cuidado que aquele maluco tinha com sua própria filha. Ver o restante das coisas. Celestino teria que ver como abordar mais sobre esse controle do mais velho sobre ela, talvez explicasse muitos de seus comportamentos sociais. A casa solitária e cinza chocou os olhos de Delfina. Bem-vinda ao lar. Murmúrio Celestino sem muita emoção. O que achou do lado de fora? Porque do lado de dentro é ainda mais cinza. Não tinha muito mais ânimo. Porque sua casa é tão... Delfina não queria terminar realmente. Casa é uma coisa muito pessoal, devia ser acolhedora, pelo menos em tese, a fazendo tremer só de lembrar de sua própria casa que vira sua prisão. Deprimente? Completou sem rodeios. Eu sei que é deprimente, é assim que me sinto às vezes. Já a guiando para dentro, Delfina o olhou de perfil, o deixando nervoso por um tempo. Por quê? Sua voz foi baixa o suficiente só para ele ouvir. Porque sempre me senti só. Voltando para a casa escura. Bom, você agora não está mais sozinha. Delfina concluiu com facilidade, voltando para frente. Vamos mudar tudo aqui e deixar mais colorido. Ela sabia muitas coisas de decoração. Seu único prazer naquela casa era mudá-la e, claro, ler muito, então já sabia o que fazer isso. Mas você vai ter que me ajudar. Voltando para Celestino, que ficou meio chocado. Como assim ajudar? Não é coisa de mulher? Ele realmente sempre viu sua irmã e o pouco de sua mãe não deixavam seus maridos chegarem perto desse prazer. Acho que, como vamos morar aqui junto, você tem que participar. A lógica estava ali e não entendia por que ele a olhou tão feio. HM. Normalmente as mulheres em minha vida disseram que isso não era serviço para pessoas como eu. Aquilo a fez rir baixo. Que foi? Normalmente, os homens não têm bom gosto. Mas você decora os navios sozinhos, então acredito que será uma mistura bem legal, né? Delfina pulou ao lado dele, animada. O que acha? Tirei a sorte grande. Por fim, sorriu e ela o acompanhou. Naquele momento, nenhum dos dois lembra realmente que aquele casamento começou com uma farsa. Celestino tinha em sua cabeça que ia provar que a amava, e ela não pensou que realmente tinha uma paixão tão grande por seu companheiro e que a mentira uma hora poderia cobrar seu preço.
Os poucos dias que ficaram na casa de Portugal, Celestino viu aquele lugar cinza tomando cor, flores começaram a surgir em sua morada, brancas e azuis trazendo uma tranquilidade, cores tristes foram desaparecendo, surgindo tons azuis trazendo uma tranquilidade, nuvens foram tomando os tetos com anjos que traziam mensagens pequenas, mas acolhedoras. Delfina deixou aquele lugar triste sem vida com uma cara acolhedora. Quando chegou domingo Celestino, estava animado para mostrar as belezuras de Portugal. Aonde vamos tão cedo? Já pegando o chapéu de sol. Primeiro a igreja como sempre, resmungo, já pensando nas horas que ficará olhando aquele padre murmurando em latim coisas. Depois a levarei para conhecer a Casa das Rosas e claro a tourada portuguesa. Realmente, as touradas das rosas eram a melhor coisa que tinham em Portugal depois de tanta guerra e tristeza que está acontecendo pelo mundo. Tourada de rosas? Delfina parecia confusa. Pensei que touradas são coisas espanholas. Sim, todos os livros que Delfina leu, bom, touradas foram originadas na Espanha, mas sabia que alguns pontos longe que tinham essa atividade. Sim, mas vamos por parte, vamos primeiro à igreja e depois à parte divertida. Delfina concordo. Demora um pouco para chegar à Casa das Rosas. Mas Delfina, quando chegou à Morada das Rosas, ficou surpresa de ver aquela casa de vidro lembrando uma estufa, deixando-a estupefata. As damas em questão pareciam bonecas de porcelanas, sem contar é claro que as rosas tinham roupas belas e bem coloridas, sem contar os penteados que pareciam mesmo rosas, deixando tudo ainda muito mais ágil. Delfina tudo que fez foi encher os olhos, pegando cada detalhe dos árdunos de cabeça e claros rostos super bem polidos e sérios das moças, pequenas crianças correndo com cores brancas, deixando acreditar que são pupilas que não ganharam suas próprias cores. Elas são lindas. Celestino a guiou para a arena, onde, com pequenas notas, foi colocada num camarote. O que vamos ver? Tinha uma curiosidade enorme, queria entender sobre que artes essas musas iam fazer, dança, canto, acrobacias? Vamos ver a tourada. Celestino a deixou no canto da borda, um lugar maravilhoso para ver toda a ação. O show das rosas é bem mais complexo que qualquer coisa que já viu. Celestino chegou mais perto mostrando uma dama de cor alaranjada bem ali no meio da arena de areia. Há 20 anos atrás uma marquesa estava cansada das traições do marido e que o mesmo andava com suas filhas não legítimas de um lado ao outro, então decidiu dar uma lição ao marido. Foi quando silenciou o reino e Delfina parecia incerta sobre o que aconteceria agora. Ela colocou as filhas de seu marido numa arena com um animal que só os homens mais corajosos enfrentam na Espanha. Um touro negro surgiu da escuridão fazendo Delfina ficar chocada. O touro em questão parecia uma montanha de músculos, muito maior que a menina ali no meio. A marquesa fez todas as filhas do Marques dançar até que sobrou uma. Celestino narrou tudo enquanto Delfina ficou olhando a jovem dançar contra aquele enorme touro, fugindo dos grandes chifres, que pareciam mais espadas prontas para entrar no corpo da jovem. Como a menina não morreu com um, a marquesa colocou mais 2 e bom houve um final trágico como deve entender. Aquilo parecia uma barbaridade. E ele não fez nada para impedir? Delfina ficou indignada. Como fazer algo contra a irmã do governanta? Celestino ponderou sobretudo. Bom, a ideia pegou e todas as esposas pegaram seus problemas e colocaram numa arena com touros enormes. A tourada das rosas vira um jeito econômico de se livrar dos problemas. Só que dançar só com touros não dava mais o entretenimento necessário ao povo, então decidiram trazer outros tipos de atributos, como quem sobrevivesse poderia ganhar um dote. Para ganhar dote, elas têm que sobreviver? Tinha visto crianças ali naquela casa de vidro. Vi crianças ali, elas colocam crianças? Bom, isso pegou uma certa popularidade e é bom para todas as damas e crianças sem uma família ou que não tem condição. Manda as jovens aqui para dançar com os touros. Crianças de 9 devem viver 11 anos e assim vão ganhar o título e claro um título. Celestino viu ao longe a dama dançar com maestria. Pode parecer crueldade, mas realmente tem vantagens para pessoas sem nada. Isso aqui chega a ser uma chance para subir na vida. Delfina encarou tudo aquilo quieta. Além do mais, o que poderia fazer para mudar? Até mesmo as rosas que lutavam por uma vida mais digna tinham mais liberdade que Delfina teve em toda a sua vida. Realmente como filhas ilegítimas tinham um final assim. Pensando bem, elas pareciam bem iguais a Delfina, lutando por sua liberdade de forma esforçada.